amiguinhos, bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar da ética segundo Tomás de Aquino. Então, você saberia dizer o que significa o pecado, a felicidade, o bem e o mal? Sempre começamos com questionamento, então bora lá. Será que uma má ação poderia não ser um pecado? Será? Nós discutimos isso em sala presencialmente, hein? Então bora lá. Tomás de Aquino, filósofo cristão, depois tornado santo pela Igreja Católica Apostólica Romana, teve grande importância no desenvolvimento do pensamento filosófico e religioso da época. Que época? A época medieval. Quando a gente falou isso na aula passada, que está compreendido entre o século V e o século XV, ok? Sua grande contribuição para a filosofia foi a união que ele estabeleceu entre o pensamento do filósofo grego Aristóteles e o pensamento cristão. Então, Tomás de Aquino encontrou nas ideias de Aristóteles muitas semelhanças com as filosofias cristãs. Aristóteles dizia que cada pessoa seria feliz somente quando todas as suas ações estivessem voltadas para o bem da comunidade. Então, se para Aristóteles o homem tem sua felicidade na prática do bem e da virtude, para Tomás de Aquino a felicidade é o bem que todos os seres humanos desejam. Contudo, Aquino vai afirmar que o ser humano encontrará a sua felicidade apenas naquele que o criou, ou seja, em Deus. Considerando essas informações, podemos questionar: se o ser humano encontra a sua felicidade apenas em Deus, seria possível ser feliz ainda nesta vida? A resposta é não. Durante o tempo que passarmos nessa vida, a única coisa possível é contemplar a felicidade, ou seja, nós iremos contemplar Deus. Outra ideia básica no pensamento deste filósofo é de que o ser humano tem o domínio da liberdade. Deus não tira a liberdade das pessoas, não dificulta nem atrapalha suas escolhas. Isso aqui nos dá o nome de o quê? Livre-arbítrio. Então, quando Tomás de Aquino busca entender o bem e o mal, ele se aproxima do pensamento de Agostinho, pois também acredita que o mal é a ausência do bem, não sendo uma coisa física, mas a ausência da prática do bem. Aquino afirma existirem duas espécies de mal, a culpa e a pena. A culpa é reconhecida pela consciência da pessoa, ela sabe quando fez algo de errado, quando cometeu uma espécie de pecado e por isso a sua consciência não lhe permite o descanso. A culpa é o maior dos males e é corrigida com a pena. Aquino atribuiu às virtudes um importante papel, o de orientar o agir humano para que seja mais justo e perfeito. São motores para aperfeiçoar o ser humano baseados em decisões e responsabilidades. Já o pensamento de Abelardo diversificou as discussões sobre a questão de pecado. Até então, acreditava-se na ideia de que as más ações dos seres humanos poderiam ser consideradas pecado, independente da intenção com que foram executadas. Ou, da mesma forma que as boas ações deveriam ser exaltadas, sem contudo entender o que as motivou. Abelardo defendeu que as ações humanas, antes de serem julgadas, deveriam ser analisadas com base nas intenções que se encontraram no interior de cada pessoa. Então, ao fazermos uma avaliação sobre um ato qualquer, não devemos avaliar apenas o ato em si, sem antes consultar aquele que o praticou. Podemos concluir, então, o quê? Que toda intenção, quando boa, produz uma ação que também será boa. E quando a intenção é má, produz uma ação que também será má. É possível observar também que a origem do bem e do mal, neste caso em específico, se encontra na intenção do ser humano e não na ação propriamente dita. As pessoas sentem desejos bons e ruins, mas eles não podem ser considerados pecados se consentimento para sua concretização não tenha sido dada. E para a gente encerrar nossa aula de hoje, nós ficamos com a atividade das páginas 424 e 425. Por favor, enviar a foto da atividade realizada para o meu e-mail e a gente se vê na próxima aula. Beijinho, tchau.